E aí, Ebrete, tudo bem? Eu me chamo Ronaldo Nogueira, faço parte aqui da produção do Hebreu. Talvez vocês me conheçam por algumas participações aqui ou no feed do Instagram, mas hoje eu tenho alguns recados para vocês. Me diz uma coisa, você tá ouvindo a gente na Aurelo? Porque se não, faz essa forcinha porque isso já é uma grande ajuda pra gente. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas então, eu imagino que você esteja nos seus corres e tudo isso é muito importante, mas lembra daquele descanso, né? Para o caminho não ser assim tão pesado, por mais que a gente esteja no Brasil de 2022. Mas falando em descanso e em aliviar os pesos, a gente por aqui tá bem fazendo isso. Eu, Liel e Domar estamos dando uma pausa até meados de março, quando a gente volta com uma temporada nova. E aí que enquanto a gente não volta, alguns podcasts que a gente curte muito foram convidados para estar aqui nesse espaço. O primeiro deles é o Redomas Cast. Se você ouviu toda a nossa segunda temporada, deve lembrar que o Redomas já esteve com a gente em um dos episódios. E ele foi representado pela querida Bianca Ratti. Ela participou do episódio 12. Se você não ouviu, também cata aqui essa recomendação. Aliás, além de recomendar que vocês escutem esse episódio, procurem conhecer o Projeto Redomas. Ele é um trabalho muito massa que as meninas fazem e a gente deixou aqui para facilitar. O site e as redes sociais estão todos na descrição. E é isso, vou deixar vocês em uma ótima companhia. Vem cá, Bianca, o espaço é de vocês. Olá, ouvintes do podcast O Hebreu, aqui é a Bianca Ratti, do Redomascast. E estamos aqui para ocupar e pegar emprestado um pouquinho esse espaço do feed do Hebreu, enquanto a nova temporada está sendo preparada. Quero convidar vocês para ouvir o nosso mais recente episódio sobre não-binariedade bíblica. Esse é um episódio em resposta a um discurso muito comum nas igrejas evangélicas brasileiras de feminilidade e masculinidade bíblica, mas também é um programa que tem como objetivo dar visibilidade para pessoas não binárias e pessoas não binárias em espaços de fé cristãos, porque elas existem. Quero agradecer demais a oportunidade de compartilhar esse episódio com vocês que ouvem o Hebreu e espero que vocês gostem do episódio. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos a mais um Redomascast. Eu sou Luciana Peterson e no episódio de hoje eu convidei Cris Serra, Ali Terassi e John Damasceno para falarem sobre não-binariedade bíblica. Nós já temos aqui no Projeto Redomas 2 episódios sobre feminilidade bíblica, masculinidade bíblica, em que a gente questiona alguns ensinamentos sobre gênero que a gente ouve nas igrejas, alguns estereótipos sobre como as pessoas devem se portar e se encaixar nos papéis de gênero. E hoje a gente trouxe aqui 3 pessoas não binárias para falar um pouco sobre a existência dentro das igrejas enquanto pessoas não binárias, sobre a vivência delas, sobre os desafios que elas enfrentam dentro das denominações cristãs, especificamente. Eu aprendi muito com essa conversa e tenho certeza que vocês também vão aprender demais. Janeiro é o mês da visibilidade trans, então a gente trouxe aqui essa discussão para o Projeto Redomas que a gente considera muito importante, visto que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então é muito importante ouvir o que essas vozes têm a dizer. A não-binariedade está dentro do espectro da transgeneridade, por isso esse episódio fecha o mês de janeiro aqui no Projeto Redomas. Então, espero que vocês gostem do programa, mas antes disso, vamos aos recadinhos de sempre. Sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, @Projeto Redomas em todas elas. Acesse também o nosso site, que é projetoredomas.com. Lá vocês encontram textos, estudos bíblicos, outros podcasts. E no nosso site você também pode clicar no menu Apoie e contribuir financeiramente com o Projeto Redomas, a partir de R$5 por mês. Já ajuda muita gente a manter o site e o podcast no ar. Comente também o que você achou. Você pode mandar um e-mail para contato@projetoredomas.com ou comentar nas nossas redes sociais. A gente vai dar uma olhada em tudo que vocês disserem por lá. É isso. Sem mais delongas, vamos ao programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Redomascast. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre não binariedade
e tenho 3 convidados muito especiais. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por toparem esse desafio. E antes de começar, queria saber quem são vocês, como se identificam, por qual pronome vocês gostariam de ser tratados. Então, eu começo, eu sou Cris Serra, eu sou psicóloga, eu uso, já comecei, né? Eu uso os pronomes femininos, ela, dela. Sou uma não binária católica, estou envolvida no movimento de católicos LGBTI+, aqui no Brasil desde 2008. E desde 2018, um momento relativamente tardio na minha vida, com 44 anos, eu me entendi como uma pessoa não binária e estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Eu sou John, eu sou uma pessoa não binária que atende pelos pronomes masculinos, femininos ou neutros, eu não tenho preferências. Em certos espaços eu me coloco enquanto no feminino, porque uma figura de uma pessoa barbada se tratando no feminino impacta, então eu gosto disso. Mas é isso, eu sou professora, licenciada em biologia, escrevo também, e é isso, estamos aqui para o que der e vier. Bom, eu sou Ali, uma pessoa não binária evangélica, atendo pelos pronomes femininos. Eu faço Ciências e Humanidades e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Eu também escrevo. Tem umas músicas lançadas perdidas por aí que talvez alguém encontre algum dia. Eu sou a Luciana, sou uma mulher cis, bissexual, atendo pelos pronomes de ela, dela. E tô aqui como ouvinte de vocês e mediadora dessa conversa apenas. Mas é importante também a gente se colocar no lugar de cisgeneridade, né? Reconhecer o nosso lugar de privilégio enquanto pessoa cis. Então é isso que eu faço nesse momento. Passo a oportunidade em nome de Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E antes de começar, eu queria perguntar para vocês uma coisa que talvez seja base assim dessa conversa, que é o que é gênero e por que é importante falar sobre gênero e quebrar binarismos, binaridades. Só essa pergunta daria uns 3 TCCs aqui de cada um de nós. Mas eu esqueci de falar, gente. Eu pesquiso gênero. Talvez seja uma informação importante para essa conversa. Tem uma pesquisa em teoria queer. O nome da minha pesquisa é justamente Performance do Não Humano, sobre não existirem corpos não binários. E eu pesquiso sobre isso. Assim, eu tô tentando descobrir o que é gênero também. Talvez, para resumir, usando Butler e alguém e das várias pessoas que conceituaram gênero, eu acho que gênero é uma fantasia, assim, é uma performance, é tanto algo que a sociedade nos vê e tanto algo que a gente mesmo diz que somos. Assim. A Butler costuma falar que gênero é a estilização repetida do corpo, a gente tem que repetir o gênero para que ele seja reconhecido. E isso tem várias implicações, né? Se gênero é uma performance, então como que performa uma não binariedade? Como uma pessoa não binária vai ser reconhecida ali na rua? Como que alguém vai olhar para uma pessoa não binária na rua? Olha, uma pessoa não binária. Isso não existe, não vai acontecer, né? Então, acho que quando a gente entende que gênero é uma coisa sem sentido, que talvez nem deveria existir, a gente coloca nesse lugar, assim, de questioná-lo, né? Eu poderia falar muito mais sobre isso, como eu disse, acho que daria vários artigos, mas queria que o pessoal falasse as perspectivas aí. O que me impressiona nessa questão do gênero, né, é um óculos, é uma lente que a gente usa para olhar para a realidade, para olhar para as pessoas. Talvez eu cada vez mais me convenço que talvez seja a mais poderosa de todas as muitas lentes que a gente usa para olhar para o mundo. Acho que basta para ter uma noção disso, parar para pensar que quando a gente quando a gente sabe que alguém está grávida, a primeira coisa que a gente pergunta sobre, às vezes, o que ainda é um pequeno amontoado invisível, microscópico de células dentro da barriga de uma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é se é menino ou se é menina. E a partir dessa pergunta e da resposta para ela, a gente já projeta em cima daquilo que às vezes ainda é só um pequeno amontoado microscópico invisível de células, a gente já projeta todo um conjunto de possibilidades de existência. Se você diz que alguém é menina, você já tem toda uma série de concepções muito arraigadas que você joga em cima daquele serzinho ínfimo, que às vezes ainda é mal e mal uma pessoinha, sobre que aquela pessoinha, como que ela vai ser, como é que vai ser a personalidade dela e principalmente, eu acho, não só como é que ela vai ser em termos da personalidade dela, mas eu acho que o que me impressiona mais
é que a gente já olha e já supõe uma série de coisas sobre o que aquela pessoa vai ser capaz de fazer ou não vai ser capaz de fazer. Isso é a primeira coisa que me impressiona muito nessa história de gênero. E uma segunda coisa que me impressiona muito, aí já pegando a questão da força dessa norma, desses óculos do binarismo que a gente tem, né, da cis heteronormatividade binária, é como vem tudo misturado nesse pacote, né? São vários óculos que nem quando a pessoa bota óculos de grau e óculos escuros um por cima do outro, é como vem esses óculos todos juntos, um em cima do outro na cara da gente, que é a ideia de que essas concepções de homem e de mulher. Bom, primeiro que só existem essas duas e que se você sai de uma, você tem que estar na outra, se você sai da outra, você tem que estar na uma, não tem outra possibilidade, ou você está numa ou você está noutra, que estar nessas caixas tem a ver com o que você tem no meio das pernas, e que se você está numa das caixas, você só vai poder se relacionar com quem está na outra. Você não pode se relacionar, não tem outra possibilidade. Eu acho muito. Quanto mais eu estudo, eu também, né? Como Ali, eu também não falei, mas eu também sou pesquisadora, né? Estou fazendo meu doutorado, estudando agora os movimentos de feministas cristãs e os movimentos de cristãos LGBT no Brasil. E passo por essas questões todas de gênero, né? Eu fico sempre muito impressionada com a força dessas lentes, assim, como é difícil tirar isso. Assim como as lentes do racismo, né? São lentes muito coladas nos nossos olhos. Olha, eu não sou pesquisadora, não pesquiso nada, não faço nada disso. Eu simplesmente leio as coisas, absorvo, escrevo aqui e ali. Mas eu acho que eu tenho algumas considerações a falar sobre isso. Eu acho que quando a gente fala sobre gênero, a gente está falando sobre um conceito muito contemporâneo, muito moderno, né? Enfim, que ainda está em construção ou desconstrução, né? Enfim, como você achar que melhor encaixa. Infelizmente, o conceito de gênero ele surge a partir de uma ligação muito forte com a genitália da pessoa, né? Enfim. E aí eu estava tentando pensar se esse radical de gênero, gênero e genitália é a mesma coisa, eu não sei. E aí, se alguém souber etimologia ou manjar de filologia, né? Enfim, aí vai dizer pra gente aí se é ou não é. Mas eu acho que existem outros caminhos a se seguir, né? Enfim, eu gosto de pensar gênero enquanto performance, eu gosto de pensar gênero a partir da estética. Mas vale ressaltar que estética não resume gênero, né? Enfim, né? E nem gênero se resume à estética, né? Obviamente. Mas são coisas que vão influenciar e são coisas que são essenciais, porque a performance e a estética, elas são um posicionamento político e são um posicionamento, enfim, né? Primeiro, que as pessoas veem, observam e criam e constroem a imagem que elas têm da gente, né? Enfim, então, eu acho que eu não vou dar uma resposta, eu vou dar uma consideração final. Eu acho que um caminho para se pensar gênero é a partir disso mesmo, da performance, da estética e de um posicionamento político. Eu acho que é por aí. É muito sobre isso, né? Assim, são construções, são caixas inventadas. Então, a gente tem aqui no Redomas 2 programas, um sobre masculinidade bíblica, outro sobre feminilidade bíblica. Nesses programas fica muito claro quantos são invenções, assim. E principalmente na igreja, são invenções cada vez mais bizarras. No de feminilidade bíblica, por exemplo, fala sobre a mulher estar sempre cheirosa e limpa para o marido, fala sobre ela ter que se vestir bem, e coisas assim, bizarras, estar com o cabelo arrumado, e tipo, coisas que falam que é feminilidade bíblica, entre aspas, né? Estou fazendo coelhinhos voadores aqui, ao lado da minha cabeça com os dedos. E aí eu queria então que a gente pensasse, que vocês me dissessem, que vocês me contassem, compartilhassem com a gente um pouco sobre qual é o lugar das pessoas não binárias na Bíblia e na igreja, como vocês habitam esses espaços, disputam esses espaços, etc. Bom, eu acho que o lugar é um não lugar, né? Acho que o lugar, ele não existe, assim. Quando eu me reconheci como uma pessoa não binária, foi em 2020. Em junho de 2020, eu entrei em uma crise muito grande, porque eu li a Bíblia e não me encontrava. Porque Deus criou o homem e a mulher, né? Homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. E eu não fui criada por Deus, eu cheguei a essa conclusão. Beleza, Deus não me fez. É isso, né? Não estou no conto da criação. E eu entrei numa crise muito grande, assim. E aí eu lembro que uma experiência muito marcante pra mim foi quando eu tava ainda na igreja,
a igreja dos meus pais, né, uma igreja fundamentalista, conservadora, bolsonarista e tudo aquilo que a gente já sabe. E eu vi uma pregação normal de crente, assim, sobre as 10 viúvas. Normal, tranquila, falando aquela coisa que crente fala mesmo, que a gente já tá cansado de ouvir. Só que no final da pregação, eu tive uma experiência muito, muito individual e muito que eu não me esqueço até hoje. Eu fechei os meus olhos e eu me vi de vestido, era um vestido meio acinzentado, e eu tava dançando. E eu vi Jesus dançando comigo. E Jesus me disse a seguinte palavra, a seguinte frase, que eu comecei a chorar compulsivamente depois. Ele falou, eu vejo todas as suas cores. E aí, quando eu ouvi isso, e quando eu vi aquilo, eu não tinha nem elaborado direito a ideia da nominalidade. Eu nunca tinha usado um vestido na minha vida. Nunca tinha feito, assim, nada. Nem tinha elaborado. Eu tinha pensado nisso, tinha surtado com isso. E aquilo foi sendo... Eu tava tentando esconder aquilo em mim, porque eu não queria processar aquilo. Não queria trabalhar com aquilo em mim, sabe? E na hora que ele disse isso, eu entrei em uma crise, assim, e eu falei, Deus, e agora? Eu acho que eu não sou nem homem nem mulher. E aí ele falou, eu também não. E na hora que ele falou isso, foi a hora que eu, tipo, aí eu chorei mais. Eu falei, não, tudo bem, então tá tudo bem comigo. Eu também sou imagem e semelhança, até porque Deus também não, né? E foi como eu resolvi minha crise. Eu acho que o nosso lugar na igreja é o não lugar, mas eu acho que a gente pode reivindicar esse não lugar. Fazer dele também um lugar que nos abrace, sabe? Vai ser muito difícil alguém falar na igreja, retiro para não binários. Não vai acontecer. Tem retiro de homens, retiro de mulheres, congresso para homens. Não vai acontecer um retiro para não binários, né? Isso. Mas eu acho que a gente pode ir se encontrando nessas brechas, né? Essas brechas teológicas, nessas brechas entre os corpos, talvez. Eu acho que a gente pode nascer ali. Me identifico muito com o que você fala sobre as brechas, sabe? Eu me identifico tanto que eu acho que essa percepção das brechas desmonta um pouco a percepção do não lugar, sabe? Eu me incomodo muito com essa nomenclatura, que é a nomenclatura que a gente tem e que a gente usa, principalmente em português. Em outras línguas tem outras nomenclaturas possíveis, né? Mas a gente fala não binário. Eu acho que essa nomenclatura em si, ela já evoca um pouco, e isso me incomoda profundamente, a ideia de um limbo, sabe? De um não lugar, um pouco nesse sentido que você está falando. E eu comecei a desmontar, desfazer um pouco esse meu incômodo com essa nomenclatura por causa no sentido de que isso que a Lu falou da feminilidade bíblica e da masculinidade bíblica, são tantas camadas de leitura em cima dos textos. A gente lê os textos hoje vendo neles uma ideia de feminilidade, uma ideia do que significa ser mulher, de como é ser mulher, uma ideia do que significa ser homem, do que é ser homem, e a gente cata na Bíblia coisas que confirmem a nossa visão, o nosso viés para ver isso, né? E se você pega a própria história do texto bíblico, ele foi escrito, os diferentes trechos, né, foram sendo escritos, foram sendo montados, foram sendo colocados em forma escrita depois de terem sido transmitidos por gerações em forma oral. Muitos vieses e muitos interesses e muitos óculos e muitas maneiras e camadas culturais, né, e interesses políticos, como disse John tão bem, né, e estéticas políticas ao longo de milênios. E mesmo assim, era aí que eu queria chegar, nas brechas. E mesmo assim, a gente acha, é tão poderoso outras formas de ser mulher, é tão poderoso outras formas de ser homem, que mesmo com tantas forças e tantos interesses políticos e tanto tempo e tantas camadas sobrepostas, escapa por entre as linhas, entre as páginas, por entre os textos, escapa outras formas de ser. Para além e das categorias e das culturas e das camadas e das políticas. Isso que hoje em dia mais me fascina na Bíblia, e é aí, para responder a pergunta da Luciana, eu acho que é aí que eu, enquanto pessoa não binária, me encontro, sabe? Nas dissidências de Jesus, para começar. O cara era dissidentão, vivia fazendo coisa que os discípulos não entendiam nada. Sentava com a mulher samaritana na beira do poço, meio-dia, uma hora que a mulher, se fosse no poço, ia ser estuprada por algum homem, e tava lá o mestre sentadão lá na beira do poço, mó lero lá com a mulher. Os caras voltam e falam, gente, Jesus, o que esse homem tá fazendo aí?
A Cananeia, que o cara fala, não, cachorrinhos e migalhinhas, não, a comida não é para você não, eu não vim para o teu povo, eu vim para o meu povo e tal. E aí a mulher fala, mas até os cachorrinhos catam as migalhinhas debaixo da mesa do senhor. E Jesus fala, menine, não é que você tem razão, tá certa você, sabe? Bom, esse Deus doido que é o nosso, né, que é um Deus que vem ao nosso encontro e que se encarna num corpo nosso e santifica os nossos corpos, com essa mãe que engravida virgem sem ser casada, sabe? Tá tudo errado, assim, é dissidência de alto a baixo no evangelho, isso porque eu tô ficando só nos evangelhos, imagina no resto. Eu acho que existe um caminho inverso também quando se pensa sobre a nossa existência dentro da igreja e dentro da Bíblia. Quando a gente fala dentro da igreja, a gente está falando de uma hegemonia cis-heteronormativa, binária, né? Enfim, e todas essas questões. E a igreja, a teologia, até os espaços eclesiásticos, os cargos oficiais, enfim, todas essas coisas são arenas de poder, e nessas arenas de poder, o poder é disputado a partir da teologia, né? Enfim, é como eu entendo a dinâmica política da igreja, né? Enfim. Dentro disso, o domínio teológico e eclesiástico ele está ligado diretamente à heterossexualidade e ao binarismo. E esse domínio e essa lógica que segue isso é uma lógica excludente, é uma lógica violenta, né? Enfim, a gente já sabe de todas essas coisas, né? Enfim, a gente pode resumir isso tudo enquanto necroteologia, né? Enfim, talvez, eu acho. E aí, quando a gente se coloca dentro da igreja enquanto pessoas não binárias que não aceitam esse lugar e esse papel designado socialmente de forma forçada, enquanto homem ou enquanto mulher, a gente quebra e confronta isso, tá ligado? Isso é um poder bizarro, 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 bizarro. A nossa simples existência, a nossa simples saída do armário, que não é tão simples assim, obviamente, né? Enfim, estou querendo dar um drama para a fala, obviamente. Mas essa situação, esse ato, essa coisa, enfim, né, que é sair do armário, dentro de um espaço evangélico, por si só, já abala as estruturas, né? Enfim, porque essa estrutura vai olhar para a gente e vai dizer, não, peraí, ainda, como é que é uma pessoa que não é isso, não é aquilo, mas ela é cristã, ela é crente, ela tem fé, eu consigo ver a fé dela, eu consigo ver a fé dela pelas obras, eu consigo ver Jesus se manifestando nela, eu consigo ver o Espírito agindo na vida dela e soprando nela. Eu consigo ver isso, mas ela é isso, então como é que o Espírito está soprando nela, como é que Cristo habita ela, se ela diz que ela é isso aqui não pode se encaixar na gente. Então, por si só, isso já é uma confusão, né? Então, eu acho que o nosso lugar dentro da igreja é de causa e confusão. E eu gosto muito desse lugar de causa e confusão, porque eu sou uma pessoa que gosta de chamar atenção. Quem me conhece sabe. E aí, quando a gente vai parar para pensar nesses lugares da não-binariedade na Bíblia, eu estava lendo uns textos, né, me preparando, porque a Gata se preparou, eu não sou pesquisadora. Então, fui lá ler textinhos. E eu achei uma pessoa que ela é uma oficial eclesiástica da Metodista Unida, Amy Beckley, eu não sei o primeiro nome dela, infelizmente, se alguém souber, enfim, por favor, me avisa aí. Mas ela faz uma análise sobre Gênesis 1, e eu acho que é uma análise bem conhecida, na verdade, entre as pessoas que estudam teologia não binária ou teologia queer, né? Enfim, que é o seguinte, né, que quando existe a narração poética de Gênesis, existem esses binarismos, né? Dia e noite, terra e mar, animais da terra, animais do mar, enfim, né? E é uma coisa muito bonita que ela diz, né? Ela diz que quando Deus fala isso e ele coloca o homem e mulher, ele está seguindo apenas uma lógica poética, uma estética presente dentro da poesia hebraica. Eu entendo Gênesis de 1 a 11 como mitologia. Eu sou uma pessoa evolucionista, eu sou formado em biologia, não por isso, obviamente, mas ajudou bastante a compreender as coisas e conseguir um diálogo entre a minha fé e a evolução, enfim. E eu acredito que Gênesis de 1 a 11 é mitologia. Claro, tem a sua importância dentro da nossa fé. Lá vai, eu não quero ser cancelada, não. Pelo amor de Deus, os evangélicos amam cancelar. Não me cancelem. Mas, enfim, o que ela vai dizendo sobre isso, sobre esses binarismos, ela disse que entre esses binarismos habitam uma par de coisas, habita um espectro, que entre o dia e a noite tem um amanhecer, tem um crepúsculo,
que entre a terra e o mar tem o mangue, tem os estuários, vai ter a restinga, vai ter essas vegetações que são vegetações de transição, né? Enfim, e exatamente seria assim quando Deus coloca homem e mulher. Existem coisas entre isso, e quando Deus coloca dessa forma, Ele quer que a gente reflita sobre o entre e sobre o além. E eu achei isso fantástico. Eu achei isso lindo, sabe? Eu li isso hoje de tarde, e depois disso, eu fui procurar vários outros textos bíblicos a partir dessa perspectiva. E eu fui ler a Bíblia, assim, né? E eu fiquei lendo a Bíblia e falei, caraca, a partir daquilo que a pessoa lá falou, a Amy Beckley, eu posso ter outra vivência de Bíblia e olhar de outra forma para as personagens bíblicas e para as histórias bíblicas, e enfim, e até para o próprio Cristo, que não é uma referência de homem. Ele não é uma referência de homem, ele é uma referência de caráter. Ele não é sobre masculinidade e feminilidade, é sobre ser uma pessoa com noção, com o mínimo de noção, com o mínimo de respeito, sabe? Enfim, olhar para Jesus e olhar é enxergar isso e aprender isso, né? Enfim, então ele é isso, né? Enfim, ele tá ali no entremeio e ele é o além. E eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho isso lindo, eu poder olhar para a Bíblia e ver que essa questão de binarismo ela foi criada ao longo do tempo e foi colocada como o certo, e a partir disso a ideia de gênero foi construída, né? Enfim. E a gente olha para outras sociedades, para as outras civilizações indígenas, povos originários, né? Enfim, em África, na Ásia, e que existem mais de 3 gêneros, 6 gêneros, enfim. Então, a gente vê que isso tudo foi um péssimo uso da Bíblia, né? Enfim, um péssimo uso da pessoa de Jesus, assim. Cara, eu concordo inteiramente com você, John. Assim, acho que Jesus é um exemplo de alguém que quebrava com todas as normas de gênero do seu tempo, o tempo todo. E que lindo isso que você trouxe. Desculpa, eu preciso, assim, a imagem que isso que você falou de todas as possibilidades de transição entre um ponto e outro, né? Entre um ponto e o outro tem um arco-íris, né? Que lindeza. Obrigado. Lindo demais, estou muito ministrada. Todo dia é isso, né, cara? Eu não aguento. Eu venho gravar podcast e saio abençoada, assim, renovada. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi o processo de vocês de se descobrirem pessoas não binárias e também como é isso dentro da igreja, né? A gente falou um pouco sobre Bíblia, falou sobre a existência no mundo, mas quais são as violências, como o binarismo bate assim dentro da igreja em vocês? Eu acho que a principal violência que eu sofro dentro da igreja, por escolha, a partir de pressões externas, eu escolho não comentar com os irmãos da igreja que eu sou uma pessoa não binária. E essa, para mim, é uma das maiores violências que eu sofro dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja. Eu não tenho essa liberdade, porque os irmãos, eles não vão entender, algumas pessoas não vão entender, enfim, o que é isso de fato, outras pessoas vão vir com todo aquele discurso de Deus criou homem, mulher e blá, 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 e todas essas coisas, enfim. Mas eu preferi me preservar do que ter razão, ter paz, do que ter razão nessa situação específica, para mim, a violência é muito grande. Assim, sabe? Enfim. E ter a noção de que eu nunca eu nunca vou ocupar o espaço do diaconato também dentro da igreja, porque eu sou uma pessoa não binária e minha igreja ela não ordena pessoas LGBT mais para cargos oficiais, enfim, né? Eu acho que dentro disso, essas são as piores coisas que eu sofro. Eu não tenho problemas em relação a vestimento ou expressões e performance, enfim, né? Porque eu cheguei na minha igreja já com a bandeirinha lá, olha, eu sou LGBT, viu? Eu sou LGBT. Então, a igreja já me acolheu sabendo disso. Mas é porque para roupa, para unha pintada, para um brincão, para maquiagem, é muito mais fácil, né? Enfim, e aí para aquilo que está dentro, para aquilo que de fato é e o que nos leva a chegar na unha pintada, na roupa, no cropped, na saia, na maquiagem, né? Enfim, as pessoas elas não estão dispostas a conhecer enfim, né, acolher de fato. Então, é isso, né? O que ocorre é um acolhimento parcial e, na verdade, o que eu quero é uma celebração, assim, sabe, completa de quem eu sou. Bom, eu acho que, assim, igreja é um espaço que pode ser muitas coisas, né?
Tem vários tipos de igreja hoje em dia e várias violências que podem sofrer nos vários espaços que se denominam igreja. A igreja que eu frequento hoje é uma igreja afirmativa, uma igreja que celebra a diversidade, uma igreja onde o pastor presidente é um homem gay, negro, casado com outro homem. Enfim, uma igreja onde tem travestis nas lideranças, onde, enfim, o pessoal realmente celebra a diversidade. Mas eu ainda assim não me sinto, eu não fico anunciando para Deus e o mundo lá, gente, tudo bom? Sou uma pessoa não binária, prazer. Não faço isso. Até porque ninguém que chega lá fica falando, gente, sou uma mulher, gente, não existe isso, não acho. é, Mas, assim, eu me senti muito feliz quando o meu pastor, depois de um tempo que eu já estava indo lá, me perguntou quais são os pronomes que eu preferia. Ele nunca tinha me perguntado. Já fazia acho que uns 2 meses que eu tava indo. Ele me perguntou, eu falei, pastor, eu prefiro os pronomes femininos. Aí ele falou, não, tudo bem, tem isso aqui. Mas eu acho que a principal violência, talvez, em todos os espaços, até mesmo os menos violentos, é a desconsideração. Tipo assim, como se não considerasse a possibilidade. As pessoas não sabem que pessoas não binárias existem, assim. As pessoas não falam sobre isso. Até nas igrejas mais conservadoras, o povo fala que gay existe, fala pra falar mal, mas fala que gay existe. Todo mundo sabe que gay existe, todo mundo sabe que lésbica existe, todo mundo sabe que travesti existe. Todo mundo sabe. Agora, não binário é uma coisa que o pessoal acha que é uma coisa inventada na internet, né? Enfim, existe muito disso, né? Fala que não tem como não ser homem ou não ser mulher, enfim. E eu acho que até nos espaços menos violentos isso ainda é uma realidade, de não considerar a possibilidade como válida. E ser apresentado, assim, na minha igreja o pessoal não fala assim, por exemplo, o pessoal generaliza como homens e mulheres. Vocês têm que ser homens e mulheres de Deus e tal, e toda vez que fala isso eu me sinto, e eu, gente? E é um espaço afirmativo, sabe? Tem gay cantando louvor, tem lésbica casando, enfim. Eu acho que é a principal, que engloba todos. De alguma forma, na história recente, essas normas vêm sendo colocadas em foco, né? Como a gente vem desenvolvendo a possibilidade de ver, olhos para ver, ter olhos para ver, sabe? A gente começou a ter olhos para ver a norma hétero. Mais ou menos depois, eu sei que não dá para colocar isso numa linearidade cronológica, é que a gente foi começar a ter olhos para ver a norma cis. E agora a gente está começando a ter olhos para ver a norma binária, que continua sendo muito forte. Que meio que, tipo assim, é quase que como que a última barreira. Sabe, sei lá, a última, a ingenuidade da pessoa querendo botar a última barreira, enfim, esquece. Mas é isso que vocês estão falando, né? Nós somos de gerações diferentes. Eu tenho 48 anos. Quando eu era, sei lá, adolescente, 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a me entender na época ainda como uma menina que gostava de meninas, um pouco isso que a Ali falou, né? Como é violento o fato de que essa possibilidade não estava no meu horizonte. Não estou nem falando de binariedade, de questões de gênero ainda, de classificações de gênero. Eu estou falando da possibilidade de uma menina gostar de outra menina. No começo dos anos 90, não tinha representatividade, não tinha visibilidade, não tinha internet. Essa possibilidade não estava no horizonte. Até você conseguir nomear, dar nome, um nome fora do esquema de possibilidades, que eram duas, que você via na sua frente, até você conseguir construir isso do nada, porque não tinha base nenhuma ou pouquíssima, você construir outra possibilidade para além daquele leque da norma, aquele leque restrito, estreitinho da norma, era uma trabalheira. Gente, eu fui adolescente num tempo em que você tinha que ir escondido no cinema, ver em festival de cinema, ver filme LGBT, que não nem chamava LGBT ainda na época, e que filme com duas mulheres, se fosse uma comédia, era assim, uma era hétero, tinha um namorado, era invariavelmente esse o roteiro. Ela era hétero, ela tinha um namorado, o GLS, exatamente. Ela era hétero, ela tinha um namorado, ela se apaixonava por uma mulher. Aí ela vivia lá, tinha lá um namoro com a mulher, não sei o quê. No final do filme, ela voltava pro namorado, descobria que ela não era lésbica, e a lésbica ia embora com uma musiquinha triste sozinha. Isso era se fosse comédia. Se fosse drama, uma das duas morria no final, de preferência se matava.
Isso, estou falando só de ser lésbica. O que eu tô querendo dizer com isso, é como vai se construindo. Tem um documentário na Netflix, ó, já bota aí na lista de recomendações. Tem um documentário extraordinário na Netflix que fala sobre a representação das pessoas transgênero, historicamente, no cinema, nas séries, na televisão, na dramaturgia e tal. Que é isso, né? O que você constrói de possibilidade para essas pessoas? Então, eu fui chegar aos 44 anos, depois de uma vida inteira tentando me encaixar nessas imagens pré-prontas do que seja ser uma mulher ou de ser uma mulher lésbica, e finalmente, isso porque quando isso aconteceu, eu já estava há 10 anos em militância LGBT, para cair o raio da minha ficha de que eu era uma pessoa não binária, e aí ver aquele filme passar na minha frente, rever a minha vida inteira, e falar, então era isso que estava acontecendo, então era isso que estava acontecendo, então naquela situação era isso que estava acontecendo. Foi uma questão de gênero o tempo todo, sabe? Recontar, ressignificar a minha história inteira na minha frente. E tudo isso, para fechar, tudo isso começou, porque você perguntou como é que isso acontece, né? Nas nossas vidas, Lu, com uma experiência mística, um pouco parecida com essa que a Ali conta. Eu sou católica, eu sigo um tipo de espiritualidade dentro do catolicismo, que é a espiritualidade ignaciana, ligada a Santo Inácio de Loyola, que é uma espiritualidade muito voltada para a interioridade, para a oração em silêncio, para a contemplação. É uma experiência que muito facilmente é dada a experiências místicas e visualizações, assim, uma coisa muito forte, muito intensa. E num determinado momento da minha vida, lá por 2012, 2011, um pouco mais de 10 anos, toda vez que eu sentava, que eu começava a contemplar, lá fazia leitura orante de determinado trecho do Evangelho, começava a contemplar Jesus já me aparecia feito uma mulher. E eu falava, gente, que raio, Jesus agora é mulher? Jesus não é mulher não, gente, Jesus é homem. Isso que vocês estão falando, que justamente não, que não é, mas, assim, isso começou a aparecer para mim como uma experiência mística, como uma revelação. Que eu comecei a ver contra a minha vontade, briguei pra caramba com isso. Eu comecei a ver Jesus de mulher na minha frente. Eu ia conversar com a minha orientadora. Os exercícios de Santo Inácio tem um negócio desse, né? Que você tem uma orientadora que você conversa. Eu falava uma mulher, e ela olhava pra mim e ria. Eu falava, tá parecendo assim pra você, é uma mulher. Mas é isso, assim, são desconstruções, né? Eu queria ressaltar esse caráter da desconstrução dessas normas nas nossas vidas. Me lembrou uma coisa, isso tudo, assim, nenhum dos textos que eu fiz a leitura, né, enfim, para me preparar para o podcast, falava sobre como a imagem de Deus se manifesta na vida de pessoas não binárias, né, enfim. A imagem de Deus, ela é ligada a dividir parte das suas qualidades entre o homem e a mulher, né? Enfim, e que o homem carrega a parte e a mulher ela existe também para que ela traga essa outra perspectiva do ser de Deus para a humanidade, enfim, né? E de todas as coisas, né? E aí a pergunta que fica, eu sou uma pessoa não binária, eu não sou um homem, eu também não sou mulher. Então como é que Deus ele se manifesta, né? Como é que é Imago Dei nessa situação? E aí, enfim, né, eu estava pesquisando e eu fui parar em John Wesley, um reformador. Que eu odeio gente reformada. Mas eu não me dou com as teologias reformadas, eu não acho que são as mais corretas para se pensar a Bíblia e pensar a fé cristã por várias e várias situações que eu posso elaborar em outro momento, enfim, mas não agora, porque não cabe. E também, né, enfim, quem tiver curioso que venha falar comigo, enfim, ou não também, né? Enfim, mas eu fui parar em John Wesley e nas 3 formas dele destrinchar a Imago Dei, né? Enfim, ele diz que tem uma imagem natural de Deus que se manifesta na gente a partir da nossa espiritualidade, dos afetos e a partir do nosso livre-arbítrio. Ele diz também que existe uma imagem política de Deus em nós, que é cuidar da natureza, o nosso mandato cultural, né? Enfim, cuidar uns dos outros, mas também existe uma imagem moral, né? Enfim, que é santidade, justiça e pessoas cheias de amor, enfim, né? Que se relacionam. Ele fala sobre esses 3 pontos, né? Enfim, dentro da Imago Dei,
em nenhum momento ele fala sobre sexo, sobre imago Dei está ligado à sexualidade e ao gênero, né? Porque quando a gente pergunta para as pessoas, né, enfim, elas se valem daquilo de que a imagem Deus o criou, Deus criou homem e mulher, Deus o criou a imagem de Deus, enfim, né, nesse paralelismo que existe dentro do texto de Gênesis, né, enfim. E quando, na verdade, não é bem por aí, né, enfim, a leitura que deve ser feita não é por esse caminho, né, enfim, porque a não binariedade em mim, não que eu esteja aqui me autoafirmando ou qualquer coisa, mas eu vou usar isso como argumento, vai fazer sentido, tá certo? A não binariedade em mim é algo real, é algo que existe, é algo que eu sinto no meu âmago, algo que eu sempre senti, enfim, e que finalmente eu me permitir conversar comigo mesmo e com Deus sobre essas coisas, e Deus me agraciou com a possibilidade de poder chegar nessa conclusão. E aí, quando eu chego nessa conclusão, né, enfim, eu fico, tá, eu não me sinto pecando, eu não me sinto errando, eu não me sinto transgredindo, eu não me sinto nada disso, eu me sinto assim mesmo, estou aqui, não fui fulminada, não aconteceu nada demais comigo. Então, se nada demais aconteceu comigo, eu sigo na igreja, eu sigo sentindo Deus em mim, Deus falando comigo, e Deus me guiando, e o Espírito Santo presente em mim, enfim, né? A partir da perspectiva carismática, obviamente, como é que eu não sou a imagem de Deus, né? Enfim, como é que... Então, se eu sinto essas coisas, como é que eu não posso ser a imagem de Deus? Sabe? Eu só queria jogar isso assim um pouco mesmo, é só um devaneio. Nossa, eu tô aqui, cabeça explodindo com tudo que vocês estão falando. Então, a gente falou, né, um pouco sobre violência. Mas por que ficar na igreja? Por que John segue indo todo dia, todo domingo, e disputando esse lugar dentro da igreja? Cris numa igreja católica, Ali numa igreja afirmativa. Por que continuar? Porque nós somos igreja. Porque nós somos igreja. E não há quem possa, quem tenha, não há autoridade terrena com poder de dizer que nós não somos igreja ou que a igreja não é o nosso lugar. Uma vez, eu lembro que eu estava no aniversário de um amigo e tinha um conhecido dele que estava nessa festa e ouvindo a gente falar desses negócios de LGBT católico, e ele virou-se para a gente, assim, muito espontaneamente, e ele perguntou para a gente, mas se LGBT ser católico, quem é que deixa vocês existirem? E eu lembro que a minha reação quando eu ouvi a pergunta foi ficar meio puta. Eu demorei um pouco para entender que essa pergunta é uma pergunta crucial, porque é uma pergunta tão absurda. Só quando eu ouvi a pergunta sendo colocada nesses termos, que são evidentemente absurdos, foi só nesse dia que eu fui entender que não preciso que ninguém me deixe existir. Eu existo. Isso não vale só para a igreja, né? Eu acho que John tocou num negócio tão importante, que é a questão das imagens de Deus, sabe? As imagens de Deus que a gente trabalha. A gente fala que o Deus cristão é um Deus que não tem corpo, embora a gente não fale que ele é um Deus que não tenha gênero, né? Ele é muito claramente o Deus, né? Já é uma dificuldade a gente falar a deusa, a mãe, né? O pai. Mas isso é mentira que ele não tem corpo. As imagens do corpo de Deus são muito claras. Ele é um homem, ele é cis, ele é hétero, ele é velho, ele está acima de todos, ele está lá nas nuvens. Dependendo da freguesia, do fandom, ele é um Deus que faz arminha com a mão, é um Deus do Senhor dos Exércitos. É um modelo, tem uma pedagogia de virilidade, mais do que uma pedagogia de virilidade, tem uma sacralização de um ideal de virilidade que cria uma hierarquia. Esse é o corpo máximo. O corpo sagrado é o corpo do homem branco, né? Jesus é um homem caucasiano louro de olho azul, como todo mundo sabe. Só que não, né? É o único palestino louro de olho azul branco que houve na história, né? Então, assim, isso cria uma hierarquia para os corpos. O corpo máximo é o corpo do homem branco caucasiano, cis, hétero, binário, né? E os outros corpos vão se organizando embaixo. Quanto mais você se afasta desse ideal, mais abaixo na hierarquia você está. E aí, quando a gente está na igreja, a gente quebra isso.
O fato de que a gente existe na igreja sem precisar de nenhuma autorização para estar aí, o fato de que nós somos seguidores de Jesus, o fato de que nós somos mais do que seguidores de Jesus, o fato de que nós somos corpo de Cristo. Isso muda o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo deixa de ser um corpo binário, deixa de ser um corpo branco, deixa de ser um corpo cis, deixa de ser um corpo hétero e passa a ser um corpo que nem o nosso, porque nós somos membros desse corpo. Isso é que significa ser igreja, é ser membro desse corpo. Então, assim, a gente continua na igreja, primeiro porque a gente não tem muita opção. Tem alguns de nós que não tem muita opção, entendeu? Não é uma escolha. Não é assim, não podem botar a gente para fora, nem a gente mesmo consegue se botar para fora. Quantos de nós saem da igreja, mas a igreja não sai da pessoa? E eu já não estou mais falando só de gente LGBT, nem só de gente não binária. Mas é isso, a gente, que nem no episódio da Cananeia com Jesus, a gente muda Deus. Eu me lembro da peça só para fechar, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver essa peça. Se vocês não tiveram, pelo amor de Deus, mantenham algum tipo de alerta no Google para quando aparecer alguma ocasião de apresentação da peça perto de vocês ou online, não perderem. Que tem um trecho, que é a peça que parte da premissa se Jesus viesse ao mundo num corpo travesti, que é uma peça, é uma das melhores teologias que eu já vi na minha vida. Porque é esse princípio da teologia que é encarnado em corpos reais, como o corpo de Jesus. Né? Esse Deus louco que veio ao nosso encontro e se encarnou num corpo de verdade. Tem um momento da peça que a Renata Carvalho, que é a atriz, ela fala sobre a cena da Anunciação. E ela fala, John, sua mãe soube que ela estava grávida de você, um anjo apareceu para ela e falou que ela ia te dar a luz. Ali, um anjo apareceu para sua mãe, para dizer, Lu, um anjo apareceu para sua mãe para dizer que ela ia te dar a luz. E eu acho que mais do que o anjo aparecer para as nossas mães, para anunciar a nossa chegada, eu acho que essa cena da Anunciação me inspira muito, porque ela fala, quando o anjo aparece para a gente todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, para perguntar para a gente, e aí, quer? Vem, eu vou te engravidar, eu vou te encher de vida. Quer? Você topa? Quer seguir nesse caminho para ficar cheio de vida, para ficar grávida de vida? Essa cena acontece a cada momento na nossa vida. É por isso que a gente não pode sair da igreja. A gente não tem essa capacidade. Eu vou para a Bíblia. Queria ler 2 textos aqui. Ela é evangélica. Meu amor, tem que fingir pro pastor, né? Que meu pastor vai ouvir isso, pra ele saber que eu não tô desviada. Tô um tempo sem ir pra igreja, mas eu não tô desviada, viu, pastor? Pelo amor de Deus. Mas é Efésios 2, 8 ao 10, assim. É um texto que para mim justifica o motivo de eu estar na igreja. Esse e João 6, 68. Enfim, mas primeiro Efésios. A mensagem, viu, Efésios, que eu vou ler. A salvação foi obra e ideia dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É o imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos nem nos salvamos. Deus fez tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo e a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. E aí outro texto é João 6,68. Antes desse versículo, né, enfim, Jesus ele estava falando no templo, acho que era em Cafarnaum, não me lembro muito bem, mas ele está falando sobre ele ser o pão da vida, né, que as pessoas vão atrás dele porque ele é o pão da vida, né, enfim. E aí, as pessoas, ao ouvirem falar isso, né, se dispersam e ele vira para os 12 discípulos, né, enfim, pergunta. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu estou na igreja porque não tem outro lugar para eu ir. Somente em Deus eu sinto plenitude. Somente em Deus eu consigo acessar essa plenitude e essa graça, sabe, assim. Eu não tenho para onde ir porque só Deus tem as palavras de vida e eu quero viver, tá ligado? Eu quero ficar viva. Bom, sempre que alguém me pergunta isso, várias pessoas me perguntam isso, por que que você continuou? E para mim seria muito fácil agora, eu tô em um outro momento da minha vida, assim, eu não
Eu não estou mais convivendo com a minha família biológica. Eu sou uma pessoa, entre muitas aspas, independente, porque independência tem vários significados e, enfim. Mas eu poderia muito bem parar de ir para a igreja e eu não tenho que prestar contas a ninguém sobre isso e pronto. Meu terapeuta ia agradecer, inclusive, porque ia facilitar muito a vida dele. Mas eu costumo dizer que eu continuo indo para a igreja, eu continuo tendo fé, porque eu preciso. Eu preciso acreditar que um dia Jesus vai voltar e vai secar minhas lágrimas. Eu preciso acreditar que um dia isso vai acabar e que esse ciclo de morte vai terminar. Eu preciso acreditar que depois que eu morrer vai ter vida. Eu preciso, assim, porque a morte não faz parte da minha epistemologia, assim, de mundo. Eu preciso acreditar que depois dela vai ter vida. E eu não consigo, e Jesus faz muito sentido. Assim, eu preciso, assim. E eu continuo também porque eu estou certa de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Assim. E não vai ser meu gênero ou a falta dele que vai me separar. Tipo, nada, nem a morte ou a vida, nem o demônio, vai ser o gênero que eu nem tenho. Sabe? É muita ironia pensar que Deus ia se abalar com uma estrutura tão frágil que nem foi ele que fez, né? Eu sempre fico refletindo nisso, né? Tipo, por que eu tô na igreja se a igreja ela não me quer, né? Enfim. E aí eu acho que a conclusão que eu chego sempre é porque eu estou na fé cristã e eu estou na igreja, não por causa da igreja, sabe? Mas por causa de Deus, porque Ele é acima de todas essas coisas, sabe? Enfim. E apesar das violências institucionais e estruturais que existem dentro da igreja e dentro do que foi construído enquanto fé cristã ocidental, fé cristã brasileira, né? Enfim, o país que mais mata pessoas transgêneros, né? E a gente entende não binaridade dentro desse guarda-chuva que é a transgeneridade, né? Enfim, então a gente se coloca, a gente é colocada dentro dessa estatística também, né? Enfim, eu acho que, apesar disso tudo, apesar da igreja ser o principal difusor dessas violências, né? Enfim, se valendo de vários argumentos e de várias coisas, no final das contas, a alegria plena ainda nos preenche dentro da igreja, né? Enfim, porque é exatamente isso que Cristo estava falando, é sobre ser corpo, é sobre estar, é sobre permanecer em Deus, porque nele a gente encontra vida eterna, né? Enfim, então a gente precisa se apegar a isso. Acho que só para fechar, tem uma frase que eu uso em algum, talvez em mais de um dos meus textos, que em um Deus, em um mundo binário, em um mundo que é binário e nas nossas lentes binárias, na nossa forma de agir binária, na nossa forma de se relacionar binária, acho que nesse mundo que é binário a gente encontra alívio, encontra a vida em um Deus que é triuno, em um Deus que não é binário, né? E eu acho que a Trindade, que é diversa em si mesma, pode celebrar essa diversidade também. Não tem por que um Deus diverso, imutáveis e mortas como as do gênero, né? A única coisa, tem uma coisa que uma amiga minha gosta muito de falar, que a única coisa que a gente tem certeza é da morte, né? E a vida é incerta. E se a vida é incerta, eu quero que a minha vida seja incerta. Eu quero que tudo em mim seja incerto. Eu quero que meu gênero seja incerto. Eu quero que minha forma de me relacionar seja incerta. Eu quero que meu Deus seja incerto, que meu Deus não caiba, assim. Eu quero que meu Deus não dê para falar sobre quem ele é, porque tem mais, né? A Marcela Outside fala disso, né? A teóloga. Ela fala, é um Deus que, quando você vai tentar explicar, escapa, porque tem mais. E eu quero que meu Deus seja isso. A profeta, pastora Linda Quebrada, fala que ela só pode acreditar em um Deus que também acredita nela, né? Então, essa frase dela é muito bonita e fala muito sobre isso também. E são pela linha, hein, no Big Brother. É muito sobre. Muito, mamãe vai ganhar essa merda. Mamãe tem que ganhar. Vai ganhar. Toda essa gravação, todo esse podcast, tudo que vocês falaram, é uma construção de uma teologia não binária, né? Mas o que é uma teologia não binária? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Eu preciso pegar um gancho que o John e a Ali deixaram, que eu, ouvindo vocês, eu fiquei pensando nisso, né? Em como a gente está falando de uma teologia
que é uma teologia da libertação, né? A gente fala tanto de que Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? É para a liberdade que Cristo nos liberta a todo momento, né? E o que é liberdade? A gente fala tanto essa palavra, né? O que é isso, né? E como um pouco isso que a Ali falava, né? Eu acho que a teologia que a gente faz com as nossas vidas e com os nossos corpos, a nossa teologia é uma teologia vivida, uma teologia viva, encarnada nas nossas vidas, nos nossos corpos, de uma tal maneira que é uma teologia que vem libertar a igreja, que vem libertar a sociedade da obsessão pelo pecado. É uma teologia que vem libertar a igreja e o mundo dessa pretensão de que Deus cabe, como a Ali acabou de falar tão bem, de que Deus possa caber nas caixinhas que a gente cria, de que Deus seja um Deus que possa caber em qualquer coisa, né? É uma teologia que vem trazer um Deus que olha para o outro, essa coisa da trindade, né? Uma trindade de amor, em que um está olhando para os outros, não está olhando para si, nem para o próprio umbigo, nem girando em torno dos próprios esquemas. Está olhando em amor, está debruçado na direção dos outros. Isso é trindade, né? Claro, não estou com pretensão aqui de querer desmontar a trindade em uma frase, não. Mas, assim, isso também é a trindade, né? Esse Deus que se debruça em amor em direção aos outros, né? E é isso, é o poder me debruçar em direção a John, me debruçar em direção a Ali, me debruçar em direção a Luciana, em amor, porque eu quero ter olhos para ver vocês. Eu quero ter corpo para me encontrar com vocês, com as pessoas que vocês são, e não ficar tentando encaixar vocês nos meus esquemas, nas minhas caixinhas. Agora, vocês imaginem uma igreja e um mundo que seja capaz de se debruçar em amor em direção a tudo aquilo que lhe é outro, em direção a tudo aquilo que não é os seus próprios olhos, o seu próprio umbigo, os seus próprios esquemas, as suas próprias normas, e que, portanto, não fica obcecado em punir, em controlar, em vigiar, em policiar qualquer um que possa cometer heresia, blasfêmia, de escapar das supostas caixinhas. Como se a gente já não fosse fora das caixinhas. Por definição, todos nós. Então, para mim, essa é a teologia que a gente faz nas nossas vidas. Quando a gente se organiza, então, e faz movimento, aí é que a gente faz uma teologia louca mesmo. Teologia tem a ver com vivência, né? Eu acho que quando a gente vê pessoas não binárias, pessoas trans, sendo seguras, né? Estando seguras, estando com emprego, estando com arroz e feijão na mesa, estando felizes, podendo ter lazer, podendo ter amor, podendo ter afeto, eu acho que elas estão construindo teologia, sabe? Elas estão tendo vida. Eu acho que teologia é isso, assim. Da fala de Lynn, né? Que ela ousou colocar um eu em Deus. Como que ela pode falar que Deus é sobre o eu que ela é, né? Tem que ser muito presunçoso, né? Pra tentar falar. Ela nem falou que o Deus dela é o Deus cristão, assim. Tem tanto crente falando. Ela nem falou que é o Deus cristão, assim. E tem crente querendo se apropriar de Deus, monopolizar Deus. Não, Deus é isso aqui. E eu tenho temor de fazer isso, sabe? Eu não teria coragem de fazer isso. Nem se eu discordasse da Lynn. Assim, eu não tenho coragem. Eu tenho muito temor a Deus. Eu não tenho coragem de aprisionar ele ao meu corpo. E eu não vou fazer isso ao corpo de outras pessoas, aos outros corpos, às outras vivências. Deus pode ser não binário, mas Deus também pode ser qualquer coisa. Pode ser sapatão, indígena, pode ser o que ele quiser. E eu acho que, assim como a Lu falou muito bem, a gente está fazendo e tem feito teologia não binária aqui. Mas uma teologia não binária também tem muito a ver como uma teologia que luta pela libertação de Deus, não só dos corpos, uma libertação de Deus do binarismo. Porque o binarismo nega a Deus. O binarismo chega a ser uma blasfêmia contra Deus. Porque ele não é binário, né? A gente tem que libertar Deus dessas caixas. A gente tem que deixar Deus ser quem ele é. E pra gente poder também existir, viver, nos mover e existir em Deus. É forte, igreja. Me arrepiei todinho, tô glorificando. A minha perspectiva de teologia mudou completamente depois que eu comecei a estudar e me colocar dentro da teologia negra. Então, quando eu penso teologia não binária, eu penso automaticamente a pessoa teóloga enquanto chave hermenêutica. E essa
pessoa, teólogo, fazendo hermenêutica do corpo, né? Enfim, se valendo de suas vivências e se valendo das estruturas sociais e políticas que existem, que imperam no mundo, para, a partir disso, fazer a aplicação bíblica, né? Enfim, é isso que a teologia negra faz, e eu acho que é isso que a teologia não binária está fazendo também. Dito isto, eu acho que a gente está construindo essa teologia não binária, sabe? Enfim, a partir de tweets, a partir de textos no Medium, a partir de publicações no Instagram. E eu acho que essa forma de construir a teologia não binária é uma forma muito específica nossa de fazer as coisas, no sentido de fugir daquilo que é óbvio para construir aquilo que a gente quer. E aquilo que Deus mandou que a gente construísse, né? Não simplesmente o que a gente quer, obviamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é fugir da obviedade, mas às vezes se valer de coisas óbvias. Eu acho que a todo momento instaurar o caos e a confusão. Assim, eu acho que é isso que é fazer teologia não binária. Amém, aleluia. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por emprestarem, assim, um pouco dessa sabedoria. Eu acho que todo mundo se liberta, né? Quando aprende quando tem contato com gente, quando tem contato com a diversidade que Deus criou, sabe? A gente sempre cresce muito, a gente aprende a amar ainda mais a Deus, né? Quando a gente vê a diversidade da criação dele. Então, Delu, como disse Ali muito bem. E aí eu queria fazer um chamado também para a cisgeneridade, para as pessoas cis que estão escutando esse programa, que é: respeitem a existência de pessoas não binárias, de pessoas trans. A gente está no país que mais mata pessoas trans do mundo, sabe? São questões de vida e morte. Não é uma questão de você ficar zoando linguagem neutra e como se fosse uma piada, como a Ali falou, né? Como se fosse, só existe na internet. Não, tem gente já sendo assassinada por causa disso, sabe? E tem gente que precisa de dignidade, são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, que precisam ser respeitadas. Então, eu acho que, assim como a branquitude, né, tá no seu lugar de privilégio e se recusa a reconhecer que, não, sou branca e isso me dá privilégios. As pessoas cis precisam fazer a mesma coisa, sabe? É muito difícil pra gente, a gente não tá fazendo isso. Então, vem aqui reivindicar meu lugar de pessoa cis pra falar: arrependam-te ou morrerão. Eu acho que até a gente aprendeu muito com essa edição do Big Brother, né? Que é não supor nada sobre ninguém, sabe? Não supor o gênero de ninguém, não supor o pronome de ninguém. Sempre respeitar como a pessoa gostaria de ser tratada. Coisas básicas, sabe? Não fazer a pessoa de Google também, né? Eu acho que nesse podcast aqui a gente já teve uma aula. É o que o Douglas tá falando muito no Big Brother. Tá com dúvida? Abre o Google, irmão. Eu sou o Google. Então, eu acho que é a nossa obrigação estudar, sabe? Para parar de reproduzir, se existe por aí, reproduzir o sistema, né? Como a Lin, novamente, retomando ela, como ela sempre diz. Eu acho que uma coisa, né, você falou da cisgeneridade, uma coisa que é muito comum, infelizmente, a pessoa cis é que elas nem sabem que são cis. Tem gente que nem sabe o que é cis. O que é cis, Sim. né? Rapaz, tá cheio de gente branca que não sabe que é branca. Então, eu fico, gente, não é possível. E acho que isso vem muito do lugar, né? Gênero, assim, foi uma estrutura criada para privilegiar o homem cis branco, né? O resto que se dane. Mas tem gente que nem se toca que tá sendo... Também é oprimido pela existência da estrutura de gênero e não percebe. E já que a gente está nos adendos, acho que isso que você falou, Luciana, é super importante, esse chamado à cisgeneridade, mas eu acho que tem um chamado mais, já que a gente está falando disso hoje, né? Tem um chamado mais específico que é um chamado à binariedade, sabe? Como mesmo a transgeneridade pode ser muito binária, né? Se você saiu de uma caixinha, você tem que ir para outra. É uma ou outra. Então, acho que isso é um chamado mais. Dentro do chamado à cisgeneridade, tem um chamado mais específico, mais focal, que é o chamado à binariedade, sabe? Essa consciência da gente descobrir, das pessoas, da gente, no nosso caso, não literalmente a gente, né? Mas das pessoas descobrirem que são binárias e o quanto são binárias. É forte, igreja. Olha, abalou, viu, Cia? Abalou tudo. Abalou. Porque não binários os criou, né? É sobre isso. Então é isso, gente. Eu queria saber se vocês têm algo a acrescentar no final, se fechou. Eu queria falar uma coisinha. Eu estou passando por uma crise muito, muito foda em que eu
me sinto mais confortável dentro da igreja por vários motivos, e dentre deles, obviamente, né, a bifobia e essa transfobia que a gente sofre diariamente, né? Enfim, estou falando transfobia, né, porque é um conceito um pouco abrangente, né, enfim, como eu já tinha falado anteriormente. Mas, ainda assim, ainda pensando se eu sou evangélico ou não ainda, né, enfim, refletindo sobre isso e sobre meu lugar dentro da fé e meu lugar em Deus e o lugar de Deus em mim, eu queria trocar uma ideia assim com a galera no sentido de, velho, a igreja é foda, ela vai destruir várias coisas na sua vida, obviamente, né? Enfim. Mas não é isso que Deus queria, não é isso que Deus quer, não é isso que a Bíblia aponta. E eu queria pedir, assim, por mais difícil que seja, por mais que eu esteja nessa situação, é que, tipo, velho, não larga a igreja, tá ligado? A gente precisa estar em comunidade. E quando eu falo não larga a igreja, não é simplesmente a sua comunidade de fé que você faz todo domingo, na quarta-feira, no culto de oração e de doutrina. Não. Não larga a igreja, tá ligado? Entenda que os seus amigos que estão próximos a você, eles também são igreja. Entenda que existem outras pessoas que estão cuidando e olhando para você, enfim. E no final das contas, o que sobra é isso, sabe? Enfim, é esse corpo, é essa igreja. E é muito difícil falar isso, e pode até parecer uma estupidez, tipo, pai, não larga a igreja, mas é um pedido assim, sabe? E realmente, tipo, não existe fé cristã sem comunhão. Não existe, porque a fé, ela opera pelo amor, e o amor só pode se manifestar quando você está com a outra pessoa. Então, para a manutenção da nossa fé, é necessário que a gente também esteja em comunhão, assim, sabe? Enfim. Se você está passando por esse momento, é o momento do apelo, né, gente? A pastora aqui. Mas, sério, se existe esse incômodo, pô, troca ideia com alguém, tá ligado? Não guarde isso para você de jeito nenhum, não faça isso com você mesma. Enfim, olhe para Deus, porque nós temos um lugar muito especial em Deus. Muito especial. E ele abençoa as pessoas LGBTs de uma forma única, que uma pessoa heterossexual nunca vai imaginar e nunca vai vivenciar a nossa trajetória de fé. Eu acho que a gente tem uma proximidade com Deus um pouco mais profunda e fixa, digamos assim, né? Por todas as merdas que a gente passa, né? A gente se apega muito a Deus, a gente se apega muito à noção de arrependimento e de correr a Deus toda e qualquer coisa, né? Enfim, então, que a gente de fato se valha disso, sabe? Porque Ele está de braços abertos para receber a gente. Enfim, qualquer música de Diante do Trono como fundo aqui agora, por favor. Vem, filha Madi. Eu preciso, então, acrescentar isso que John falou, que eu concordo inteiramente. Eu sou uma pessoa que estou há 13 anos trabalhando na construção de espaços, de espaços seguros e de uma igreja dentro do catolicismo romano e da construção não só de espaços seguros, mas de uma igreja que possa ser mais afirmativa e capaz de celebrar as nossas vidas e as nossas existências e as nossas diversidades. Então, assim, eu concordo inteiramente com o John no sentido de que é fundamental que a gente seja igreja, que a gente siga sendo igreja. A única coisa que eu acrescento a isso que o John falou é o cuidado que nós precisamos ter, porque é uma responsabilidade ética com nós mesmos, em não ser uma igreja violenta com nós mesmos. Sabe? A gente não precisa estar na igreja para ser violentado. A gente não precisa estar na igreja para ser agredido, para ser hostilizado. É fundamental que a gente se encontre com totalmente, estamos completamente juntos, que a gente se encontre, que a gente construa junto, que a gente seja umas para as outras a igreja que a gente quer ver neste mundo. E isso é uma igreja que não seja violenta com a gente. E é um chamado para a gente, a partir do momento que a gente descobre quem a gente é e qual é o nosso caminho, qual é a nossa vocação, a partir do momento que a gente escuta o chamado, vem esse chamado junto, sabe? Para a gente ser umas para as outras a igreja que a gente quer ver nesse mundo. Se tem gente morrendo, eu acho que a gente, como igreja e como proclamadores de vida, porque foi isso que Cristo veio dar vida e abundância. Então a gente não pode sustentar uma teologia que não contemple os corpos das travestis que estão morrendo todos os dias. Sua igreja não tem falado sobre isso, sua igreja está em pecado. Desculpa, ela está em pecado. Ela está negando a vida de Cristo. Ela está negando a cruz. Ela está negando o sacrifício de Jesus. Ela não está anunciando, não está levando boas novas. Então a gente não pode negociar com a morte. Alexa Salvador, no último episódio que a gente lançou,
ela falou uma coisa muito legal, né? Que você ser afirmativo não é só a pessoa trans pode entrar aqui, é você reconhecer aquela pessoa, você dar dignidade para ela, é você não ficar julgando a roupa da travesti que vai ter que trabalhar como garota de programa, tá ligado? Como trabalhadora sexual. É reconhecer essa existência, né? Pode falar, Cris. Não é aceitar, é celebrar. Celebrar, Não é exatamente. respeitar, é celebrar. Sim. É celebrar as dádivas que a gente traz para a igreja. Eu lembro que em uma época eu frequentei uma igreja e aí a gente sempre... Eu era do louvor e a gente cantava no culto da manhã, então para cantar no culto da manhã a gente chegava às 8, 8h30 e ia ensaiar. Tinha uma mulher trans que ela frequentava todos os dias, todos os domingos, mas ela chegava junto com a gente para o ensaio do louvor, ela ia embora antes do culto começar. E ela chorava copiosamente, enquanto a gente cantava. E aí eu sempre perguntava qual que era o seu nome, qual que é o seu nome, se está bem e tal. E ela sempre se tratava pelo nome morto. Ela não achava digna, eu acho, né? Não se sentia celebrada ali. E, de fato, era uma igreja que não celebrava a nossa existência, né? Enquanto pessoas LGBT. Eu fui muito violentada lá também. E aí, todos os dias eu perguntava o nome dela e ela sempre se tratava pelo nome morto. Então, eu acho que são pequenas violências, né? E que a gente precisa reconhecer, a gente precisa se arrepender, a gente precisa passar a celebrar. Então, queria que vocês agora dessem indicações pra gente de livros, filmes, músicas, pode ter a ver com o tema do programa ou não, pode ser só algo que vocês gostaram de acompanhar e querem recomendar. Eu não pensei muito nessa parte, confesso, nessa parte das indicações. E porque, infelizmente, também não tem muitas referências de pessoas não binárias na mídia, na música, né? Não temos, assim. Começou a surgir séries abordando pessoas não binárias agora, muito recentemente, e nem é de uma forma que eu me sinto completamente confortável também. É uma forma muito estereotipada, né, do que é ser não binário, enfim. Tem a série recente lá, se alguém quiser. Eu não tô indicando porque é uma representatividade perfeita, mas só pra mostrar que existe. Tem Sex Education, né? Que é uma série incrível, que acrescentou 2 pessoas não binárias agora nessa última temporada. E eu gostei bastante, ficou bem legal. Tem outras séries também, mas eu acho que essa é a menos problemática possível, essa representatividade. E a terceira temporada foi incrível, assim, recomendo muito que vocês assistam. E sem moralismos, por favor, porque assim, não vai dar pra você assistir a série com moralismos. É, música que eu indico, eu até peguei aqui, calma aí, deixa eu abrir. Tem uma música que foi muito importante pra mim, que é de uma pessoa não binária. É uma música que, assim, eu nem sei como que eu achei ela, mas ela surgiu. Se chama Bird, You Can Fly. Passarinho, você pode voar, em português. Bird, vírgula, You Can Fly. Ela foi muito importante no começo da minha vida como pessoa não binária. Eu ouvia muito ela, eu ouvia e chorava, assim. Uma música bem melancólica e eu gosto muito dela, assim. Ela é muito importante pra mim. Então, enfim, tô indicando pra vocês. E também indico os meus textos, gente. Não sou nada narcisista, mas é assim, vocês podem ler. Eu falo bastante sobre nominalidade lá, no meu Medium. Vocês podem procurar por Ali mesmo, ALLIE. Acho que vocês vão achar. Tem algumas coisas que eu queria indicar, como a Ale muito bem colocou, não temos muitas coisas em português traduzidas, mas tem algumas coisas em inglês que eu acho que com a ferramenta do tradutor, do Google Chrome ou do seu navegador, você pode conseguir extrair os conceitos principais desses textos através dessa tradução automática. Então, eu queria deixar aqui 3 textos. O primeiro é O que a Bíblia diz sobre pessoas transgênero. É um artigo bem completo e bem complexo, feito por 3 pessoas. Os nomes dos autores eu estou caçando aqui neste momento. E achei Austin Hartke, Miles Markham e Michael Vasquez. Esses 3 são os autores desse texto que vão fazer um passeio pela Bíblia sobre a participação de pessoas, a existência de pessoas não binárias e transgêneros dentro da Bíblia, enfim, e como a gente pode pensar essa teologia e essa defesa bíblica. O segundo texto que eu queria falar é Deus fez o arco-íris, porque
a Bíblia acolhe o espectro de gênero, enfim. Esse texto foi escrito por Robin J. Whitaker. Ela é uma professora de Novo Testamento no Seminário Teológico Pilgrim e na Universidade da Divindade, Divinity University, que também é muito bom. Vai falar um pouco sobre a criação, né? Enfim, o espectro de gênero na criação, né? Enfim, falando sobre homem e mulher. O terceiro coisa que eu queria falar é o canal de uma das pessoas que eu citei, que é o Austin Hartke. Ele tem um canal no YouTube, e nesse canal ele tem uma playlist sobre transgênero e cristianismo, né? Enfim, tem uns 100 vídeos sobre isso, estão em inglês, infelizmente, mas eu acho que vale a pena. Tem 2 livros também que estão em inglês, Transformando a Bíblia e a Vida de Cristãos Transgêneros, foi publicado em 2018 pelo Austin Hartke, e vai falar sobre a experiência de pessoas transgêneros e a experiência bíblica da transgeneridade e da não-binaridade. E, por fim, de música, eu queria indicar uma rapper, que ela é Two Spirits, ela é não binária, né? Enfim, ela é dos Estados Unidos, se chama Bob Sanchez, e assim, ela faz um negócio bizarro na música. Eu sou suspeita para falar porque eu amo rap, eu amo cultura hip hop, eu amo essas coisas demais, mas o que ela faz é surreal, e como ela coloca as questões de gênero e as questões de raça, né? Enfim, também, porque é uma pessoa racializada, dentro das letras e dentro da musicalidade. Eu acho que é isso. Gente, você me fez lembrar de uma coisa muito importante. Uma pessoa não binária brasileira, rapper, se chama Nega Preto. Procurem no Spotify. Nega Preto. É incrível. Ouçam a música Sou Trans. Nossa, eu acabei de lembrar disso. Obrigada, John. Assim, é incrível. Acho que as indicações que eu tenho para fazer, já que John trouxe algumas coisas uns conteúdos em inglês, eu tenho gostado muito de uma página, tem tanto no Face quanto no Insta. Eu gosto ligeiramente mais deles no Face do que no Insta. É uma página americana chamada Trans Army, Exército Trans. Eles têm uns conteúdos muito didáticos, assim, eles trabalham muito com imagem e com quadrinhos e com pequenas charges. É muito didático. Para quem consegue ler em inglês bacana, assim, é muito pedagógico, assim, a pedagogia deles é muito bacaninha. Eles não falam só de questões não binárias, eles falam de questões trans em geral, mas os conteúdos não binários deles são muito interessantes, muito interessantes. Eu vou copiar a Alexia no último podcast e vou reforçar o convite dela para as pessoas conhecerem a Ana Esther, nossa reverenda Ana Esther. O perfil dela no Insta é Ana Esther BH. Acho que é uma teologia necessária, é uma teologia que reflete sobre queeridades, sobre gênero, sobre fluidez de gênero. Eu acho que é uma das melhores teologias produzidas no Brasil hoje, talvez a melhor. Fala das nossas experiências LGBTI+, com muita riqueza. A Ana é uma pessoa absolutamente imprescindível. O nome do documentário que eu tinha mencionado antes, que claro que eu só fui lembrar depois que eu tinha terminado de falar na Netflix, é Revelação. E já que a Ali se deu o direito de fazer autorreferência, eu vou me dar então também, já que a Ali abriu o precedente, eu vou fazer uma pequena autorreferência. Tem uma publicação de Católicas pelo Direito de Decidir, o PDF está disponível para download de graça. Se chama Teologias Fora do Armário. O livro todo é bom, é muito bom, muito bom. As publicações de católicas são muito boas, né? E um dos artigos é um artigo meu em que eu falo um pouco sobre essa perspectiva da celebração da diversidade. Acho que talvez possa ser interessante para levantar algumas reflexões aí para quem tiver interesse em se aprofundar nesses temas. Não é especificamente sobre não binariedade, mas traz a questão toda da diversidade sexual e de gênero de uma maneira ampla. Olha, eu também escrevo. Eu não escrevo muitas coisas sobre não binaridade, porque eu prefiro falar de amor. Eu escrevo sobre outras coisas, mas enfim, quero deixar aí também registrado. John S. Damasceno no Medium. Vamos lá me procurar. Os textos da John são incríveis, gente. Leiam.
Obrigada! Mas enfim, eu falo um pouco sobre amor a partir de uma perspectiva racial e espiritual, pensando na ancestralidade, e é isso, enfim, vamos lá conferir também. E aí eu vou me dar o subterfúgio, é feito por uma pessoa não binária, então serve como referência. Louca. Já começou a lição de casa aí, seguir o médio de todas. E, gente, estou muito grata pela conversa, obrigada por ensinarem tanto pra gente hoje. O Redomas está sempre aberto para vocês, voltem sempre. E é isso, vamos dar o tchauzinho coletivo? Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! Beijo, meus amores! Beijão! Até breve!